Bom, vamos tentar descobrir o valor dessas letras aqui, se a gente consegue. Que conectivo é esse que eu tenho aqui? O ou. Para o ou dar falso, quando é que o ou dá falso? Quando todo mundo for o que mesmo? Falso. Porque qual é o lema do ou? O ou gosta de gente verdadeira. O ou para dar falso, todo mundo tem que ser falso. O ou só dá falso nessa possibilidade. Então, se isso aqui é o ou e o resultado tem que dar o quê? Significa dizer que isso aqui tem que ser falso. É isso, né? E isso daqui também tem que ser o quê? E isso tem que ser falso. Todo mundo concorda lá comigo? Sim ou não? Vamos chegar lá. Vou concluir agora. Tá certinho, tá? Eu só estou colocando aqui. Então, me ajuda. Letra P, proposição Q e proposição R. Já descobri que P ela é o que mesmo? Já descobri o valor do Q. O Q é o quê? Falso. Legal ou não? Agora vamos descobrir o valor de quem? Tá? É importante ressaltar que o que eu tenho aqui não é o valor do R. É o valor de quem mesmo? Do não R, é isso, né? Olha, se não R é o quê? O R que é o contrário vai ter que ser o quê? Então o R que é o contrário vai ter que ser o quê mesmo? Vê? O R que é o contrário vai ter que ser verdadeiro. Tô certo ou tô errado aí? Não vai falar que o R é falso. Isso seria, o R seria falso se aqui fosse o quê? R, mas só R, mas aqui não é R. Aqui é o quê mesmo? Então é o não R que é falso. É o não R que é falso. Tudo bem ou não, tem? Se não R é falso, vou botar aqui, ó. Se não R é o que mesmo? Significa dizer que R, que é o contrário, vai ser o que mesmo? Vê? Vai ser verdadeiro. Então, encontrei 3 valores, encontrei ou não encontrei? Que tornam o resultado dessa expressão o que mesmo? Falso. Houve algum problema? Não. Houve alguma incoerência, alguma incompatibilidade? Não. Então, consegui quebrar o status dela de que ela era o que mesmo? Eu consegui provar que ela dá um resultado falso. Quando é que essa expressão dá um resultado falso? Quando o P for o quê? O Q for o quê? E o R for o quê? Quem quiser substituir para comprovar vai encontrar um resultado igual a falso, para você ter uma ideia. Eu vou fazer só a prova real. Olha para cá agora. P, então, abre aí o colchete. Q ou não R. Vamos provar que realmente dá falso. Qual é o valor do P mesmo? Verdadeiro. Qual é o valor do Q? Falso. E o valor do R? R é verdadeiro, é ou não é? Me ajuda, vem comigo. Então vai ficar verdadeiro. Então, aqui é falso. Aquele ali é o ou. Negação de verdadeiro. Quanto é que dá a negação de verdadeiro? Dá o quê? Dá falso. Olha como é que eu estou provando para vocês. Vai ficar verdadeiro, então, falso ou falso, né? Vai dar um resultado falso. Legal? Quem é essa daí? E a Vera Fischer? A Vera Fischer é uma pessoa o que mesmo? Provei para vocês que essa expressão dá um valor falso. Provei ou não provei? Significa dizer que ela continua no status de tautologia ou ela saiu desse status? Então ela vai ser sempre verdadeira? Mentira. Ela pode ser falsa? Pode. Nessa situação ela pode ser falsa. Significa dizer que esse item 1, ele está certo ou ele está errado? Está o que mesmo? Está errado. Mentira do cara dizendo que ela vai ser sempre verdadeira. Então se em dia de prova você pegar, né, com 3, faz o contrário. Tenta provar que ela é o que mesmo? É falsa. É o método da contradição, você provar que ela é falsa, beleza? Fala. Esse não é o ou? Não, a tua pergunta foi errada. Esse cara aqui não é o R, não. Esse cara aqui é o quê? É o não R. R é uma coisa, não R é outra, tá? Esses dois caras são iguais ou diferentes? Então esses dois caras... Eles são iguais ou diferentes? São diferentes também. Esse é R, esse aqui é o que mesmo? É não R, tá? Isso aqui é o ou. Quando é que o ou dá falso? Quando as duas forem falsas. O ou só dá falso quando as duas forem falsas, tá? Por isso que a gente chegou à conclusão que aqui é falso. Para o ou dar falso, essa tem que ser falsa e isso aqui também tem que ser o quê? Tem que ser falso. Então você chegou à conclusão que Q é o quê? Falso. Não vai falar que R é falso, não. Isso aqui não é R, isso aqui é o quê? Não R que é falso. O contrário, o que é o contrário? É tirar um sinal de negação. O R passa a ser o quê? O R passa a ser verdadeiro. Agora, se eu falasse isso para você, ó, não R é verdadeiro. Se eu falasse para você que não R é verdadeiro, o R passaria a ser o quê?
o R passaria a ser falso, é o contrário, beleza? Não. Só estou mostrando para você que às vezes a galera acha que é o R que é falso. Não, isso aqui não é R, isso aqui é o que mesmo? Não é R, é diferente, beleza? Fala. Não, mas ali eu fui tirar só a prova real, né? Do que eu tinha achado, né? Mas eu não achei isso aqui, ó. Eu só fui substituir para o cara ver realmente que são esses valores. Só tirei a prova real ali, beleza ou não? Ok? Opa! Porque a condicional é prioridade. Então, primeiro eu tenho que fazer a disjunção para depois fazer a condicional. É isso que eu estou falando para você. Ela fica por último, a condicional. Não. Existe uma hierarquia. Essa hierarquia é estabelecida. Porque eu poderia ter feito isso aqui, ó. Alguém poderia chegar aqui e meter o colchetes aqui. Entendeu? Alguém poderia ter feito isso aqui. Isso está errado. A prioridade é deixar ela entre as operações. Essa é a prioridade, beleza? Fala. Não, pode acontecer, mas não necessariamente vai dar a mesma coisa. Há situações que não dá. Há situações que não dá. Tá? Já houve situações em prova de CESP que se você fizesse por um caminho ou por outro, batia a tabela diferente. Porque você tem que respeitar uma hierarquia dos operadores. O mais importante é o bicondicional, depois o condicional, depois o ou, depois o e, depois a negação. Você tem que respeitar essa hierarquia. É porque aqui, coincidentemente, se você fizer a tabela dessa, eu também não sei, porque eu não fiz a tabela, tá bom? Você fez aí para você tá falando, mas se você está falando que deu, vou confiar em você. Coincidentemente, você encontrou a mesma tabela, mas não necessariamente isso vai acontecer, tá certo? Tá? Apaguei, mas eu não entendi como... Claro! Por que eu coloquei verdadeiro no P? Vamos lá, aluno. Por que eu coloquei verdadeiro no P? Olha para cá. Vamos lá, galera. Esse é o P, é isso? Parece aqui, Q ou não R. Essa não é condicional, é ou não é? Tá? Quando é que a condicional dá um resultado falso? Quem é a única pessoa que faz a condicional ser falsa? Não, primeiro responda a minha pergunta, tá? Quem é a única pessoa que faz a condicional ser falsa? Não. O nome da pessoa. Então aqui é Vera. Por isso que o P é verdadeiro, pô. E aqui, né? Aqui tem que ser o que mesmo? A ficha. É isso que eu estou falando, pô. O P não foi verdadeiro porque eu escolhi. É porque eu estou amarrado na condicional que dá um resultado falso. Tudo bem ou não, aí? Ok? Vamos para a próxima questão. Me ajuda aí? 2. Então, número 1 está certo ou errado? Errado. 2. A negação da proposição. A negação da proposição. Não precisa. Quando ele pedir negação da própria frase, você já pode extrair a negação. Beleza? Quando ele pedir a negação. Vamos ver o que ele está falando da número 2. Me ajuda aí, por favor. A negação da proposição, abre aspas. Então, destaca aí negação. Ele quer negação, é a voz de comando. A negação da proposição. Se o fogo for desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico, é isso ou não é? Então, está implícito então aí, tá ou não está? Então será recomendável indicar o combate às chamas com extintor à base de quê mesmo? De espuma. Então, primeira coisa que ele está pedindo aí dessa questão é o quê? É a negação. Quem é o conectivo que aparece aí, por favor? É o sintão. Primeira coisa que eu tenho que lembrar quando ele pedir a negação de sintão. Quem é que nega o sintão? É quem mesmo? Uma negação de sintão não é sintão. Tudo bem ou não? Me acompanhe agora, tá? O pessoal me acompanha para não ficar escrevendo toda hora essas frases. A negação da proposição. Se o fogo for desencadeado por curto-circuito no sistema o quê? Elétrico, então está implícito aí. Será recomendável iniciar o combate, né, às chamas com extintor à base de espuma. É equivalente à proposição. Ele quer a negação desse sintão. Risco sintão. E quem é que nega o sintão mesmo, hein? Mantenho a primeira e faço o que mesmo? E nego a segunda. Vamos manter a primeira. Como é que ficaria mantendo a primeira? O fogo foi desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico. Até aí bate? E nega a segunda. Qual é a negação de será recomendável? Não será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. Bate ou não bate a negação? Esse item aí está certo ou errado? Certinho, acabou a questão. Uma negação do sintão. Só não escrevi, tá, galera? Deu para acompanhar ou não deu? Dá uma olhadinha agora.
Não é verdade que Pedro será o quê? Desde que estude. Alguém consegue perceber uma diferença entre essa situação e aquela? Eu já sei que não é verdade que é sinônimo de quê mesmo? Só tem um detalhe. Esse desde que aparece aqui, ele está desempenhando um papel de quem? Então, ele tem que ficar no meio ou no início? No início. É isso ou não é? Ele tem que ficar no início. Sim ou não? Então, agora, esse não é verdade que não trabalha para o período todo. Esse não é verdade que trabalha só para esse cara aqui, ó. Eu vou reescrever a frase, porque a gente combinou que esse desde que não pode aparecer aqui. Lembram disso? Esse desde que tem que aparecer o quê? Então, vamos reescrever a frase com vocês. Me acompanha? Vamos lá. Primeiro escreve desde que. Vamos lá. Desde que. Desde que. O quê? Quem estude? O Pedro. Desde que estude. É isso ou não é? Desde que estude. Eu já sei que esse desde que, né, na verdade, ele equivale a quem mesmo? Ao ser. Agora, esse não é verdade que, quando você inverte a frase, esse não é verdade que ele não trabalha para essa parte aqui. Ele trabalha só para esse primeiro pedaço aqui, ó. Aqui o não é verdade que contamina a frase toda. Porque ela já está na ordem o quê? Direta. Ali está na ordem o quê? Então não há verdade que só trabalha para o Pedro será aprovado. Não trabalha para o desde que estude. Aí Sérgio colocou essa questão na prova. Detonou a galera. Que o que a galera achou? Que esse não é verdade que trabalhasse para a frase toda. Só que vai haver uma inversão da frase, vai ou não vai? Tá? Por que aqui trabalha para a frase toda? Porque já começa por quem? Pelo C. Ali começa pelo C? O C está invertido. Alguém já percebeu a malandragem da banca? Aí você fala, mas isso é língua portuguesa. Mas é língua portuguesa. Então, esse não é verdade que agora trabalha apenas para quem mesmo? Para Pedro será o quê? Para Pedro será aprovado. Então, desde que estude, é isso ou não é? E aí eu vou transformar já para o sintão, fazendo adaptação. Eu já sei que esse desde que, né? Então a ideia seria essa aqui, ó. Se Pedro, botando a frase bonitinha, porque está se referindo a quem? Se Pedro o que mesmo? Estudar, então, se Pedro estudar, pode ser ou não? Se Pedro estudar, então, tá? Esse não é verdade que vai negar isso aqui, vai ou não vai? Qual é a negação de Pedro será aprovado? Então, ele não será aprovado, olha só. Então, ele não será, o que mesmo? Então, ele não será aprovado. Esse não é verdade que vai negar só isso daqui. Aí é sacanagem a banca fazer isso no dia da prova. É sacanagem, é ou não é? Aí já extrapola a lógica. Porque já não é mais lógica. Aí o cara tem que ter uma noção de língua portuguesa para poder perceber isso, essa inversão. Perceber esses detalhezinhos aí em dia de prova. Por que aqui o não é verdade que está trabalhando para a frase toda? Porque já inicia por quem mesmo? Pelo C. Por que aqui não está trabalhando para a frase toda? Porque há uma inversão da frase aqui, tá? É como se fosse uma negação atrativa. Não tem concordância atrativa? Tem ou não tem? Tem? Já viram a concordância atrativa? É como se fosse uma negação atrativa, tá? Essa negação aqui se faz em relação ao termo mais próximo, para você ter uma ideia. Aí você já passa a ter esse sim, então, aí. Se você achar que esse cara está negando a frase toda, ferrou. Aí você já vai achar tudo errado, vai esculhambar a questão. Então, já estou chamando a atenção porque ela fez isso na prova agora passada. E nada impede dela fazer alguma coisa parecida. Qual é o problema dela fazer alguma coisa parecida? Mas volta a falar, se você comprar qualquer livro de lógica, né, o lógico não vai nem fazer referência a isso daqui. Isso aí é posição lá dos caras da banca mesmo, da Sebrasp. Posição dos caras, para você ter uma ideia. Tudo bem ou não? Até aí, legal? Ok? Bom, vamos trabalhar um pouquinho, só chamando a atenção para isso aí. Vamos fazer essa de escrivão da PF aí. Eu queria marcar aí, por favor. Vou alternar. Marca aí, por gentileza, o item 5 e o item 7, por favor. O 5 e o 7.
Grande essa proposição, né? Caiu na prova de escrivão da PF, foi a última prova agora. Julgue os próximos itens considerando a proposição P a seguir. Proposição P. O bom jornalista não faz reportagem em benefício o quê? Próprio, nem... Olha o nem aparecendo aqui. Quem é esse nem mesmo? E não. É isso, né? Esse nem equivale a não. Olha ela usando a parte semântica aí, ó. Caiu agora na prova de escrivão. A última prova agora, 2018. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. É isso ou não é? No lugar desse nem aqui, eu já posso botar o e não? Posso ou não posso? Tá legal? Porque o nem equivale a e não, ó. E não. É isso ou não é? E não deixa de fazer aquela que prejudique os seus, o que mesmo? Que prejudique os seus interesses. Então aqui era nem, já coloquei o e não, beleza não? Tá ok? Só pra gente entender o que a banca quer. Aí eu pedi para vocês fazerem, qual é o primeiro item aí? O item o quê? O item 5, vamos ver o que a banca está pedindo aí no item 5, tá? O que a banca pede aí para a gente no item 5? Então, o conectivo que está sendo utilizado aqui é o conectivo o quê? É o E que está sendo utilizado, é ou não é? É o conectivo E que está sendo utilizado. Vamos ver o que a banca está falando. Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade da proposição P, a probabilidade de que todos os valores dessa linha sejam verdadeiros, é isso ou não é? É superior a quanto mesmo? A foi essa que eu pedi, não? Tá? Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade. Vamos lá. Se você fosse montar a tabela verdade dessa proposição aí, alguém me ajuda a montar a tabela verdade dessa proposição? Vamos lá? Tá? Bom, essa proposição vai gerar uma tabela verdade com quantas linhas? O que dá o número de linhas de uma tabela verdade? Tem uma expressão, tem ou não tem? Tá? 2 elevado a n, onde n é o número de frases, tá? Não esqueça que o conectivo é o e. Quantas frases eu tenho aí, por favor? 2 frases. Qual é a primeira frase? O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. É a primeira frase. E qual é a segunda frase? Não deixa de fazer aquela que prejudique os seus o quê? Então, essa tabela verdade, ela vai ter quantas linhas? 4 linhas. E como é que é a tabela verdade quando eu tenho 4 linhas? Né? Verdadeiro, verdadeiro. Depois, verdadeiro, falso. Depois, falso, verdadeiro. Depois, falso, falso. Então, a tabela verdade dessa proposição tem que seguir essa configuração. São 2 frases, 2 ao quadrado, 4 linhas. É isso, né? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, e o que mesmo? E falso, falso. Então, eu tenho linha 1. Tá aqui, ó. Linha 2. Linha 3. E linha 4. Aí a pergunta dele é a seguinte: escolhendo-se uma dessas linhas, quantas linhas eu tenho aqui mesmo? Qual é a probabilidade, qual é a chance que eu tenho de escolher uma linha em que os valores são todos o quê? Leia aí para mim. Todos verdadeiros. Dá uma olhadinha. Quantas linhas eu tenho aqui no total? Das 4 linhas, quantas linhas tem todos os valores verdadeiros? Uma só. Tô certo ou tô errado? É essa linha aqui, ó. É a linha 1, que tem todos os valores verdadeiros. É isso? Então, das 4 linhas, eu só tenho uma chance. Sim ou não? Então, qual é a probabilidade? Probabilidade e a chance. São 4 linhas no total. 1, 2, 3, 4. Isso, né? Das 4 linhas, apenas a linha 1 tem todos os valores, o que mesmo? Então, qual é a proba, qual é a chance que eu tenho de, ao escolher uma dessas 4 linhas, eu escolher uma linha em que os valores sejam verdadeiros? A chance é de 1 para quê mesmo? Para 4. Essa é a probabilidade, 1/4. Essa questãozinha caiu na prova. Misturou probabilidades com tabela. Foi ou não foi até aí? Percebam que a chance de escolher uma linha que é verdadeira é igualzinha a chance de escolher uma linha que todo mundo é falso. É ou não é igualzinha? É igualzinha a chance. Só que ele pediu verdadeira. Mas ele parou por aí? Aí ele falou que essa probabilidade é o quê? Está dizendo que isso aqui é maior que 1/3. É isso, né? E 1/4 é maior que 1/3? Muita gente achou que 1/4 fosse maior do que 1/3. A galera errou exatamente aqui no finalzinho. É nervosismo? Não, não é nervosismo não. Tem gente que não sabe mesmo. Né? Porque a gente está comparando 2 frações, tá ou não tá?
Tá comparando, você não está comparando 4 com 3, está comparando 1/4 com o que mesmo? Com 1/3. Aí há várias maneiras, tá? Se você quiser saber qual das duas frações é maior, divide, ó. Se você dividir 1 por 4, tá? E depois divide 1 por 3. Se você quiser saber, a divisão dá isso para você. Aqui, vamos botar 0, 0, 4 vezes 2, 8. Sobram 2, 20, 0,25. 1/4 é a quarta parte, vale 0, o quê? 25. 1/3 é a terça parte, vai dar 0. 3 vezes 3, 9, né? 10, 3 vezes 3, 9. Dá uma olhada aqui, tá? 1/4 dá 0, o que mesmo? 25. 1/3 dá 0,33. É isso, né? Qual das duas frações é maior, então? 1/4 ou 1/3? 1/3, né? Porque deu um valor maior. Deu ou não deu um valor maior? Então é fake news falar que 1/4 é maior que 1/3. Na verdade, é 1/3 que é maior que quem mesmo? Que 1/4. É isso, né? Um outro truquezinho, se você quiser comparar duas frações, multiplica em cruz. Você pode fazer isso também. Tá? Multiplicar cruzado. Mas coloca o resultado em cima, não pode colocar embaixo. Tá? Então, ó, 3 vezes 1 dá quanto? 4 vezes 1 dá quanto? Aí minha pergunta é a seguinte, 3 é maior do que 4? Vou fazer a pergunta novamente. 3 é maior do que 4? Então isso aqui está furado, para você ter uma ideia. Um outro caminho, se você não quiser dividir. Fala. Para as frações? Não, tudo, é porque mas elas são pequenas. Imagina se fossem frações maiores. 5/18, entendeu? Aí não é legal, né? Não tá ruim o que você fez não, tá? Mas aí ia dar mais trabalho, beleza não? Mas tudo bem, tá tranquilo. Significa dizer que esse item tá certo ou tá errado? Tá o que mesmo? Tá errado esse item daí, fale-me. É o número de frases. Uma frase... Não, esse P aqui é da proposição, que ele chamou de P, não são, né, das frases não. Tá? É como, só para você ter uma ideia, é como se isso aqui fosse a letra A, isso aqui fosse a letra B. Esse P ali é só porque ele chamou a proposição de P, tá? Não é o P já de uma letra só não, tá? Ele chamou a proposição de P, beleza? Qual é o próximo item que eu deixei aí? Item 7. Vamos ver o que ele pede aí do item 7. Item 7. A negação da proposição P. Ele quer a negação dessa proposição. No item 7... ele pede para você negar essa proposição. Qual é o primeiro cuidado que você já deve ter no dia da prova quando ele pedir para negar essa proposição? Esse E aqui tem que virar o quê? Negação de E é ou. É ou não é? Já veja logo se ele fez isso. Já vai logo no conectivo. Não vai ler a frase toda não. Vê se vale a pena ler a frase toda. Se ele quer negar essa proposição, eu já sei que negação de E, o que mesmo é... se isso já não aconteceu, não vale a pena continuar. O item já está o quê? Vamos ver o que ele fez aí. Ele trocou o E pelo O, vamos ver o que ele fez. Tá? O bom jornalista faz reportagem de benefício próprio, tá? E ele manteve o E, manteve ou não manteve? Ele manteve o I, tá certo ou errado? Tá errado aí o item. Um detalhezinho já definiu o item. Prova de escrivão, só estou mostrando para vocês. Né? Se o cara tiver treinado, condicionado, ele vai levando... tá? Os itens aí, pode até não fazer todos os itens, mas ele consegue traçar itens aí para aprovação dele, legal? Ó, estamos parando aqui, beleza? A gente falou até às 17 e a gente vai diluir isso nos outros horários, beleza? Forte abraço aí para vocês, né? A gente vai se falando aí.